chegando hoje com a palavra de Deus que se encontra em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Aleluia. Vamos orar para nós começar. Aleluia. Já a palavra de Deus. Mas vamos orar primeiro. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, já te peço licença, Senhor, para entrar na sua presença, meu Deus. Nesse dia, nessa hora, Pai, Deus continua conosco, Senhor. Deus, eu não sei quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo, Pai, mas já tenho certeza que o Senhor sabe quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo para ouvir a palavra, Senhor. Deus, que pessoas venham ouvir e praticar a palavra do Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, eu estou aqui, Senhor, não para mim, aleluia, engrandecer, mas eu quero que eu diminua, meu Deus, e que o Senhor cresça em minha vida. Ah, Senhor da glória, Deus, que pessoas que entrar por esse conteúdo, Papai do céu, seja impactado com a sua palavra, meu Deus. Meu Deus, que pessoas venham ouvir, meu Deus, e venham praticar. Que não venha só ouvir no ouvido e sair no outro, mas que venha ouvir e ficar no coração. Deus de poder e de glória, eu te peço, meu Pai, nesse dia, Senhor. Aleluia, Pai. Eu já apresento também, Senhor, aleluia, todos os inscritos desse canal de bênçãos. Aleluia, é um canal, Pai, para levar o seu nome, Senhor. Aleluia, estamos aqui, Pai, não para, aleluia, nos engrandecer e nem para mostrar nada, mas sim para levar a palavra do Senhor e engrandecer o nome de quem é digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor, meu Deus. Só o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno de toda adoração. Deus de poder e de glória, que eu diminua, meu Pai, mas que o Senhor cresça em minha vida. Que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida, Papai. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Aleluia, meu Deus. Fica conosco, Papai. Fica conosco em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Já peço para você deixar o seu joinha aí também. Aleluia, né? O seu joinha, o seu gostei, que é um sinal que a gente, aleluia, fica sabendo que você está gostando ou não da palavra. Que você visualizar o vídeo e não deixar o seu joinha é um sinal que você não gostou. Mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus, né? E o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Então deixa o seu joinha, que através do seu joinha a palavra chega em mais pessoas. Então, irmãos, vamos para a palavra de Deus nesse dia, mas antes quero fazer um apelo para você que não é cristão, para você que não é crente ainda, aleluia. Quem sabe você quebrou a sua aliança com Cristo, então faz uma nova aliança com Cristo. E você que nunca aceitou ainda Jesus, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. E você que quebrou a sua aliança, renova a sua aliança com Cristo e fica na fiação de Deus, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. E vamos para a palavra de Deus que se encontra nesse dia, aleluia, em Malaquias capítulo 1. E vamos, aleluia, para a palavra. Deus é bom, Deus é poderoso. Vamos para a palavra. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aleluia. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles, aleluia. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhes chamarão termo de impiedade.
e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, engrandecido é o Senhor, ainda além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou amo, aonde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. Oferecei sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível? Pois quando ofereci em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Aleluia, glória a Deus. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações do meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações. Diz o Senhor dos Exércitos, grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é profana e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Aleluia. Dizeis também, eis aqui, que cansei, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Mas seja maldito o enganador que, tendo o animal macho no seu rebanho, o vota, e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 1, aleluia. Vamos para o capítulo 2 de Malaquias,
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que está chegando, vai deixando o seu joinha. Aleluia. E vai compartilhando também aí, irmãos, para a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. Vamos para a palavra. Agora, os sacerdotes, este mandamento é para vós. Aleluia. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicai a isso o vosso coração. Eis que vos reprovarei a prosperidade e espalharei sobre os vossos rostos externos, sim, os estercos dos vossos sacrifícios, e juntamente com estes sereis levados para fora. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Então sabereis que vos enviei esse mandamento para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes darei para que me temeis. E ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Aleluia. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Aleluia, glória a Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai, e não te criou o mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Aleluia, glória ao nosso Deus. Judá se tenha ouvido levosamente, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranhos. Aleluia. O Senhor aleluia, glória a Deus. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Aleluia. E não fez ele somente um,
ainda que ele sobejava espírito, e porque somente um, não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aleluia. Olha só aqui, irmãos. Voltando um versículo. Para que você venha entender esses dois versículos. Que essa palavra venha falar com você. Todavia, perguntai, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí falou de novo, e não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito, e porque somente um, não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o havemos enfadado? Nisso que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 2. Vamos para o capítulo 3 de Malaquias. Aleluia. Vamos para o capítulo 3, irmãos. Aleluia. E Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. Aleluia. Conosco. Aleluia. Vamos para a palavra. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele é de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós o buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiras. Aleluia, glória a Deus. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará com ouro e com prata, até que tragam ao Senhor ofertas e justiças. Aleluia, a Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aleluia, glória a Deus. E chegai-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. E não mentei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós,
Ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aleluia. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aleluia. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubastes. Sim, vós, esta nação toda. Aleluia, glória a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advinha a maior bastança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Também, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ó Santo de Israel, também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. As vossas palavras foram acrescivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Vós tem dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Aleluia. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei ou parecei, como o homem culpa ao seu filho que o servem. Aleluia. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo, glória a Deus. Foi o capítulo, glória a Deus, capítulo 3, glória a Deus, de Malaquias. Vamos para o capítulo, aleluia, capítulo 4, de Malaquias. Aleluia, glória a Deus. E ele está aqui,
Ele está aí juntamente com você. Vamos para a palavra. Aleluia. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Aleluia. Mas para vós, uns que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e de vós saireis e saltareis como os bezerros da estebaria. Aleluia. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, cantarabassúpia, cantarábia. Aleluia, nosso Deus. Aleluia. Lembrai-vos na lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e ordenâncias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 4. Aleluia. Irmãos, vamos orar, mas antes eu quero fazer um apelo para você, irmãos. Você que não é crente ainda, você que não é cristão, eu não sei por qual motivo, mas quem sabe você está, aleluia, afastado da casa do Senhor. Quem sabe você quebrou sua aliança com Deus. Renova sua aliança com Cristo, irmão. Fica na fiação de Deus e volta para Jesus. E você que nunca aceitou ainda Jesus, né? Seja um crente diferente. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, irmãos? Então vamos orar. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos, da sua vida e da sua alma, porque Jesus ele está voltando. O Apocalipse está se cumprindo e Jesus não quer perder sua alma. Aleluia, para que sua alma não venha perecer no fogo eterno. Então, para isso não acontecer, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Aleluia, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, está aqui, Pai, os seus filhos, Senhor, que acabaram de ouvir juntamente comigo essa palavra, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada um dos seus filhos, cada um das suas filhas, dos seus servos, das suas servas, Senhor. Deus vai de encontro, Senhor, cubra com suas bênçãos poderosas. Aleluia, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Aleluia, conforme a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. E já te peço também nesse dia, Pai, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa casa, está assolando essa pessoa, que toda a legião de demônios, todos, aleluia, levante do inimigo, aleluia, na autoridade do nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus é bom, Deus é poderoso. E amanhã nós estamos de volta, irmãos, com mais conteúdos da palavra de Deus, tá bom? Já peço a você que não é crente, você que não é cristão, irmãos, procura uma igreja mais próxima aí de você e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, tá bom? Amém, irmãos? Deixa um amém aí nos comentários. Glória a Deus. E você que não é inscrito ainda, se inscreve. Você que já é inscrito, continua conosco. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Aleluia, Senhor.